Em uma noite fria de outubro de 1987, a polícia encontrou algo que mudaria para sempre a percepção sobre uma das famílias mais respeitadas da América. Nos subterrâneos da mansão Devereux, entre paredes de pedra úmida e o cheiro metálico que ainda assombra os investigadores, havia evidências de crimes que desafiavam qualquer compreensão humana. Por 3 décadas, os Devereux construíram um império que se estendia desde as torres de vidro de Manhattan até os corredores silenciosos do Congresso. Banqueiros, filantropos, conselheiros presidenciais. Seus nomes ornavam bibliotecas, hospitais e universidades. Mas por trás dessa fachada dourada, uma verdade sombria se alimentava nas sombras. Esta é a história real de como uma dinastia americana usou sua riqueza e influência para criar uma rede de horror que se estendeu por gerações. Uma história de poder absoluto corrompendo absolutamente. Uma história que ainda ecoa hoje, deixando cicatrizes que talvez nunca se curem completamente. As autoridades tentaram enterrar os detalhes mais perturbadores. Os arquivos permanecem lacrados. As testemunhas, bem, muitas delas simplesmente desapareceram. Mas os fragmentos que conseguimos reunir pintam um retrato de uma família que transformou sua mansão em algo muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Prepare-se para descobrir os segredos que o dinheiro tentou comprar em silêncio. Prepare-se para conhecer os verdadeiros rostos por trás das máscaras douradas. Esta é a história dos Devereux, e ela é mais terrível do que qualquer ficção jamais ousou criar. A fortuna dos Devereux nasceu no sangue e no ferro da Guerra Civil Americana. Em 1862, quando a nação se dilacerava, Cornelius Devereux tinha apenas 23 anos e uma visão clara. A guerra era o maior negócio da história. Enquanto homens morriam nos campos de batalha, ele fornecia uniformes defeituosos, medicamentos diluídos e armas que falhavam na hora crucial. Os lucros foram astronômicos. O sofrimento incomensurável. Com o fim da guerra, Cornelius investiu seus lucros manchados de sangue em ferrovias, aço e, posteriormente, petróleo. Em 1880, ele já era um dos homens mais ricos da América. Mas riqueza sem influência é apenas papel colorido. Ele sabia que precisava de algo mais: respeitabilidade. A transformação foi calculada e brilhante. Cornelius casou-se com Margaret Whitmore, filha de uma tradicional família de Boston, cujo pedigree social compensava sua origem mercenária. Mudaram-se para uma mansão de 47 cômodos em Long Island. Contrataram os melhores arquitetos europeus e começaram a reescrever sua história. As doações filantrópicas começaram em 1885. Hospitais infantis, orfanatos, asilos para idosos. Os jornais da época descreviam Cornelius como um visionário humanitário. Suas festas reuniam senadores, juízes da Suprema Corte e capitães da indústria. A família Devereux havia se tornado realeza americana, mas mesmo nessa época havia sussurros. Empregados domésticos falavam de quartos que permaneciam trancados, de sons estranhos vindos dos porões durante a madrugada, de crianças dos orfanatos que visitavam a mansão e nunca mais eram vistas. Os sussurros, porém, eram facilmente silenciados com dinheiro. E os Devereux tinham muito dinheiro. O filho de Cornelius, William Devereux, herdou não apenas a fortuna, mas também o apetite do pai por poder e controle. Na década de 1920, a família controlava 3 bancos, 2 ferrovias e tinha participações significativas em pelo menos 15 empresas do setor petrolífero. William expandiu os tentáculos da família para a política, financiando campanhas e colocando homens de sua confiança em posições-chave. Era uma máquina perfeita de influência e corrupção, alimentada por uma fonte inesgotável de dinheiro e protegida por uma rede impenetrável de contatos poderosos.
Os Devereux não eram apenas ricos, eles eram intocáveis, ou assim pensavam. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado com a família Devereux apareceu em um relatório policial arquivado em 1923. Uma empregada doméstica chamada Mary Sullivan desapareceu após trabalhar apenas 2 semanas na mansão. Seu último salário nunca foi retirado. Suas roupas permaneceram em seu quarto na casa dos empregados. Ela simplesmente se evaporou. A polícia local conduziu uma investigação superficial. William Devereux explicou pessoalmente ao delegado que Mary havia pedido demissão abruptamente, mencionando problemas familiares na Irlanda. Não havia mais perguntas a serem feitas. O caso foi arquivado como pessoa desaparecida, investigação encerrada. Mas Mary Sullivan não foi a única. Entre 1923 e 1939, pelo menos 17 pessoas que trabalharam na propriedade dos Devereux desapareceram sem deixar rastros. Jardineiros, empregadas, motoristas, tutores contratados para educar as crianças da família. O padrão era sempre o mesmo. Trabalhavam por algumas semanas, às vezes meses, e então simplesmente desapareciam da face da terra. Thomas Mackenzie, um jardineiro contratado em 1931, deixou uma carta para sua irmã, que só foi descoberta décadas depois. Nela, ele escrevia: "Há coisas acontecendo nesta casa que não deveriam existir em lugar nenhum da terra. Se algo me acontecer, procurem nos túneis." Eles não param apenas no porão. A carta nunca chegou ao seu destino. Foi encontrada em 1987, escondida atrás de uma parede falsa no quarto dos empregados. Mas não eram apenas os funcionários que desapareciam. Documentos obtidos através de fontes confidenciais revelam que pelo menos 23 crianças de orfanatos, financiados pelos Devereux, foram transferidas para a mansão da família entre 1925 e 1940. Os registros oficiais mostram que essas crianças foram adotadas por famílias no exterior ou enviadas para instituições especializadas. Nenhuma dessas famílias ou instituições jamais foi identificada. Sarah Mitchell, uma enfermeira que trabalhou no orfanato St. Agnes entre 1928 e 1935, manteve um diário pessoal que só veio à luz durante as investigações de 1987. Suas anotações são perturbadoras. O Sr. William veio novamente hoje. Escolheu 3 crianças desta vez. Sempre as mais quietas, as que não têm família visitando. Quando pergunto sobre elas depois, dizem-me para esquecer que existiram. O mais chocante é uma entrada datada de dezembro de 1934. Vi Lucy Henderson hoje na cidade. Ela deveria estar na França com sua nova família. Mas quando tentei me aproximar, homens de terno me impediram. Seus olhos... Havia algo quebrado em seus olhos. Esses foram apenas os primeiros sinais. O verdadeiro horror ainda estava por ser descoberto. A descoberta que expôs os segredos sombrios dos Devereux aconteceu por acaso. E talvez, pela primeira vez na história da família, o dinheiro não pôde comprar o silêncio. Em setembro de 1987, uma empresa de construção foi contratada para reparar os fundamentos da mansão Devereux, que havia sido abandonada desde a morte de Richard Devereux, o último herdeiro direto, em 1983. Os operários notaram que uma das paredes do porão soava oca quando batida. E, inicialmente, pensaram que fosse apenas um defeito estrutural. Mas quando derrubaram a parede, encontraram algo que mudaria tudo. Por trás da falsa parede, havia um corredor que se estendia por mais de 30 metros nas profundezas da propriedade. As paredes eram de pedra bruta, úmidas e cobertas por uma substância escura que os exames posteriores identificariam como sangue humano de múltiplas origens. O corredor levava a uma série de câmaras subterrâneas que definiram uma nova dimensão do horror.
A primeira sala continha dezenas de grilhões presos às paredes, alguns ainda com fragmentos de ossos humanos. O chão estava coberto por uma camada de cal viva que, segundo os especialistas forenses, havia sido usada para dissolver evidências orgânicas. A segunda câmara era ainda mais perturbadora. Nela, os investigadores encontraram equipamentos médicos primitivos, incluindo mesas de cirurgia improvisadas e instrumentos que pareciam ter sido modificados para fins sádicos. Em uma gaveta trancada, descobriram frascos com órgãos humanos preservados em formol, etiquetados apenas com datas entre 1925 e 1981. Mas foi na terceira câmara que encontraram o arquivo que revelaria a verdadeira extensão dos crimes da família. Em um baú de ferro, protegido da umidade, havia centenas de documentos meticulosamente organizados. Listas de nomes, fotografias, registros detalhados de procedimentos realizados em pessoas identificadas apenas por números. Os documentos estavam escritos em uma mistura de inglês e latim, e muitos eram assinados com o selo oficial da família Devereux. Um documento em particular, datado de 1956 e assinado por James Devereux, filho de William, descrevia o que eles chamavam de experimentos de resistência humana. O relatório detalhava como crianças de diferentes idades eram submetidas a privações extremas para testar os limites da sobrevivência humana. A linguagem era clínica, fria, desprovida de qualquer reconhecimento de que estavam descrevendo torture. Mais chocante ainda foram as fotografias. Centenas delas, mostrando as vítimas em diferentes estágios dos experimentos. Rostos de crianças e jovens adultos, seus olhos refletindo um terror indescritível. Muitas das fotos foram tiradas em sequência, documentando o processo de deterioração física e mental das vítimas. Entre os papéis, os investigadores encontraram também correspondências entre membros da família e figuras proeminentes da sociedade. Senadores, juízes, empresários e até mesmo alguns membros do clero estavam aparentemente cientes das atividades na mansão. Algumas cartas sugeriam que visitavam regularmente, participando do que eles discretamente chamavam de reuniões especiais. Uma carta de 1962, enviada pelo senador Harold Whitman para James Devereux, é particularmente reveladora. Meu caro James, a reunião desta semana foi especialmente esclarecedora. Agradeço por permitir que testemunhasse os novos métodos. Certamente será útil para nossos projetos futuros no Comitê de Saúde Pública. A magnitude da descoberta era tão chocante que os primeiros investigadores a entrarem nas câmaras precisaram de atendimento psicológico. 3 deles pediram transferência imediata, incapazes de continuar trabalhando no caso. Mas isso era apenas o começo. Os túneis se estendiam muito além da propriedade, conectando-se a uma rede que levaria os investigadores a descobertas ainda mais perturbadoras. A descoberta dos túneis revelou que os crimes da família Devereux não eram atos isolados de sadismo, mas parte de uma operação coordenada que se estendia por décadas e envolvia algumas das figuras mais poderosas da sociedade americana. Os túneis não terminavam na propriedade da família. Investigações subsequentes revelaram uma rede subterrânea que se conectava a pelo menos 7 locais diferentes em um raio de 15 quilômetros. Entre esses locais estavam 2 outras mansões de famílias influentes, um hospital psiquiátrico privado, um seminário e, mais chocante ainda, as fundações de um tribunal federal. O hospital psiquiátrico Willowbrook, que funcionou entre 1934 e 1978, era oficialmente uma instituição para tratamento de distúrbios mentais. Na realidade, documentos encontrados nos arquivos da família revelam que era um fornecedor constante de sujeitos de pesquisa para os experimentos conduzidos na mansão Devereux.
Dr. Marcus Steinberg, diretor médico de Willowbrook entre 1945 e 1973, mantinha correspondência regular com a família. Suas cartas, descobertas nos arquivos subterrâneos, descrevem como pacientes diagnosticados com distúrbios incuráveis eram secretamente transferidos através dos túneis para as instalações da família. Uma carta de 1958 é particularmente reveladora. James, os 3 novos sujeitos foram transferidos na última terça-feira. 2 apresentam desenvolvimento mental limitado, ideais para os testes de tolerância. O terceiro é mais interessante. Uma jovem com episódios psicóticos que podem ser úteis para seus estudos comportamentais. Como sempre, os registros oficiais mostrarão morte por complicações cardíacas. Mas a rede de cumplicidade se estendia muito além do hospital. Entre os documentos encontrados, havia listas de pagamentos regulares para funcionários públicos, incluindo juízes, promotores, delegados e até mesmo coroners. Esses pagamentos, disfarçados como consultorias ou doações, garantiam que qualquer investigação sobre as atividades da família fosse rapidamente arquivada. O juiz federal Robert Manning, que serviu no distrito entre 1952 e 1979, recebia $50 mil anuais da família Devereux. Em troca, segundo os documentos, ele garantia que qualquer caso envolvendo a família ou suas propriedades fosse designado para sua corte, onde recebia tratamento favorável. Manning também presidiu os casos de pelo menos 17 pessoas que tentaram processar a família por diversos motivos. Todos os casos foram arquivados. Mas talvez o aspecto mais perturbador da operação fosse seu componente internacional. Documentos sugerem que a família mantinha conexões com organizações similares na Europa e na América do Sul. Havia referências frequentes a intercâmbios e colaborações científicas com grupos em países onde a supervisão governamental era ainda mais limitada. Uma série de telegramas de 1964 entre James Devereux e um contato identificado apenas como H. Mueller, em Buenos Aires, descreve o envio de materiais biológicos e dados experimentais. Em troca, a família recebia novas técnicas e sujeitos especializados. A linguagem é codificada, mas o contexto torna claro que estavam traficando pessoas e compartilhando métodos de tortura. O aspecto financeiro da operação era igualmente elaborado. Os Devereux criaram uma rede de empresas fantasma e fundações falsas que canalizavam dinheiro para suas atividades criminosas. A Fundação Humanitária Devereux, estabelecida em 1951, oficialmente fornecia financiamento para pesquisas médicas legítimas. Na realidade, seus fundos eram usados para comprar equipamentos de tortura, pagar subornos e manter as instalações subterrâneas. Registros bancários obtidos durante as investigações mostram transferências regulares para contas em bancos suíços e das Ilhas Cayman. Entre 1950 e 1980, mais de $200 milhões foram movimentados através dessa rede. Parte desse dinheiro era usada para financiar operações similares em outros países, criando uma rede internacional de horror. Mas talvez o mais chocante seja a descoberta de que pelo menos 3 governadores estaduais e 2 senadores federais eram não apenas cientes das atividades da família, mas participantes ativos. Fotografias encontradas nos arquivos mostram essas figuras públicas presentes nas reuniões especiais conduzidas nas câmaras subterrâneas. A extensão da corrupção era tão profunda que, quando as primeiras evidências vieram à tona em 1987, houve tentativas coordenadas de suprimir a investigação. 2 promotores federais que trabalhavam no caso foram misteriosamente transferidos. O investigador principal sofreu um acidente de carro que quase o matou. Documentos desapareceram dos cofres do FBI.
Só a pressão da mídia e de organizações de direitos humanos impediu que o caso fosse completamente enterrado. A queda da dinastia Devereux começou não com uma investigação oficial, mas com a coragem desesperada de uma sobrevivente que todos acreditavam estar morta. Em janeiro de 1988, 4 meses após a descoberta das câmaras subterrâneas, uma mulher de 42 anos chamada Helena Morrison se apresentou às autoridades federais. Ela carregava cicatrizes profundas em todo o corpo e uma história que faria qualquer pessoa questionar os limites da crueldade humana. Helena havia desaparecido em 1963, aos 17 anos, quando trabalhava como empregada doméstica na mansão Devereux. Por 25 anos, ela foi mantida cativa nas instalações subterrâneas, submetida a experimentos que a deixaram física e psicologicamente destruída. Sua fuga só foi possível quando Richard Devereux, já doente mental e viciado em álcool, esqueceu de trancar sua cela durante uma de suas crises. O testemunho de Helena foi devastador. Ela descreveu em detalhes as torturas sistemáticas, os experimentos médicos sem anestesia, as violações constantes de sua dignidade humana. Mais importante, ela forneceu nomes, datas e descrições precisas de pessoas proeminentes que visitavam as instalações regularmente. Sua credibilidade foi questionada inicialmente. Afinal, como alguém poderia sobreviver a 25 anos de cativeiro? Mas exames médicos confirmaram suas alegações. As cicatrizes em seu corpo correspondiam exatamente aos instrumentos encontrados nas câmaras. Seus conhecimentos detalhados sobre a estrutura subterrânea e os procedimentos realizados lá eram impossíveis de fabricar. Com o testemunho de Helena, promotores federais finalmente tiveram evidências suficientes para buscar mandados de prisão. Em março de 1988, 17 pessoas foram indiciadas, incluindo 3 ex-governadores, 2 senadores em exercício, 4 juízes federais e 8 empresários proeminentes. A reação foi imediata e violenta. O senador Harold Whitman, cujas cartas para a família haviam sido descobertas nos arquivos, foi encontrado morto em seu escritório 3 dias antes de seu depoimento programado. A causa oficial da morte foi suicídio por overdose de barbitúricos. Mas investigadores notaram que ele havia comprado passagens para a Suíça que seriam usadas na manhã seguinte. O Dr. Marcus Steinberg, o ex-diretor do hospital Willowbrook, desapareceu de sua casa de repouso na Flórida. Seu corpo nunca foi encontrado, mas manchas de sangue em seu quarto sugeriam que sua partida não foi voluntária. O juiz Robert Manning sofreu um derrame súbito na véspera de seu julgamento. Sobreviveu, mas perdeu completamente a memória. Uma condição conveniente demais para ser coincidência, segundo os médicos que o examinaram confidencialmente. Em 6 meses, 7 das 17 pessoas indiciadas estavam mortas ou desaparecidas. As que permaneceram vivas tinham recursos suficientes para contratar as melhores defesas legais que o dinheiro podia comprar. Os julgamentos que se seguiram foram um espetáculo de corrupção judicial. Evidências desapareciam misteriosamente. Testemunhas mudavam seus depoimentos ou simplesmente não compareciam. Juízes que inicialmente pareciam determinados a buscar justiça, subitamente se tornavam lenientes. Apenas 3 condenações foram obtidas e todas por crimes menores relacionados à corrupção financeira. Ninguém foi condenado pelos assassinatos, torturas ou tráfico humano. As sentenças mais longas foram de 12 anos, das quais a maioria cumpriu menos da metade. A família Devereux, entretanto, não escapou completamente. A exposição pública destruiu sua reputação e seu poder político. Suas empresas enfrentaram boicotes massivos. Bancos recusaram renovar empréstimos. Parceiros comerciais cancelaram contratos.
Em 1991, a mansão foi vendida por uma fração de seu valor real. As outras propriedades da família foram leiloadas para pagar dívidas legais. A fortuna que havia sido construída ao longo de mais de um século se desfez em menos de 3 anos. Mas para muitos, isso não foi justiça suficiente. As vítimas mortas nunca teriam suas histórias contadas. Os sobreviventes carregariam suas cicatrizes para sempre. E o mais perturbador de tudo, a extensão real dos crimes nunca seria completamente conhecida. As cicatrizes deixadas pela dinastia Devereux se estenderam muito além de suas vítimas diretas, alterando permanentemente a paisagem legal, social e psicológica da região onde operaram por décadas. Helena Morrison, a sobrevivente corajosa que expôs os crimes da família, nunca conseguiu se reintegrar completamente à sociedade. Anos de tortura e isolamento a deixaram com transtorno de estresse pós-traumático severo e uma incapacidade de confiar em autoridades. Ela passou os últimos anos de sua vida em uma pequena casa no interior do Oregon, raramente saindo e sempre olhando por sobre o ombro. Em uma de suas últimas entrevistas, concedida em 1995, Helena disse: "Eles podem ter perdido seu dinheiro e poder, mas nunca perderam seus contatos. Eu sei que ainda há pessoas poderosas que querem me ver morta. Não por vingança, mas porque minha existência é prova de que o sistema falhou." Helena Morrison foi encontrada morta em sua casa em 1997. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, mas não houve autópsia. Ela tinha 51 anos. Outras vítimas que conseguiram sobreviver ou escapar enfrentaram destinos similares. Michael Torres, um jardineiro que trabalhou na propriedade em 1979 e testemunhou transferências noturnas através dos túneis, desenvolveu uma forma severa de agorafobia depois de testemunhar no julgamento. Passou seus últimos 15 anos de vida trancado em seu apartamento, dependendo de entregas de comida e vivendo com medo constante. Sarah Chen, uma enfermeira que trabalhou no hospital Willowbrook e forneceu evidências cruciais sobre as transferências de pacientes, mudou de identidade 3 vezes após receber ameaças de morte. Atualmente vive sob proteção federal, embora o Programa Oficial de Proteção a Testemunhas negue sua existência. As consequências legais dos crimes da família levaram a mudanças significativas na legislação. A Lei Helena Morrison, aprovada pelo Congresso em 1992, estabeleceu protocolos mais rigorosos para a investigação de desaparecimentos envolvendo pessoas vulneráveis. A lei também criou um banco de dados nacional para rastrear transferências suspeitas entre instituições de saúde mental. O Ato de Transparência em Filantropia, aprovado em 1994, exigiu que todas as fundações filantrópicas com ativos superiores a 10 milhões de dólares passassem por auditorias independentes anuais. A lei foi uma resposta direta ao uso da Fundação Humanitária Devereux como fachada para atividades criminosas, mas talvez as mudanças mais significativas tenham ocorrido no nível local. A cidade onde ficava a mansão Devereux, antes um local próspero que dependia do turismo histórico, se tornou uma cidade fantasma. Empresas fecharam, famílias se mudaram. Propriedades perderam valor drasticamente. A própria mansão se tornou um símbolo sinistro. Depois de ser vendida em 1991, passou por uma série de proprietários que tentaram, sem sucesso, transformá-la em hotel, centro de conferências ou mesmo demoli-la para desenvolvimento imobiliário. Todos os projetos falharam devido a problemas inexplicáveis, equipamentos que funcionavam mal, trabalhadores que se recusavam a permanecer no local, visitantes que relatavam experiências perturbadoras. Em 2003, a mansão foi oficialmente condenada pela prefeitura após inspetores descobrirem que sua estrutura havia se deteriorado perigosamente.
Não houve tentativas de reparo. O local foi cercado e abandonado. Os hospitais e outras instituições conectadas à rede criminosa da família enfrentaram destinos similares. O hospital Willowbrook foi fechado permanentemente em 1989, após protestos de famílias de vítimas. O prédio permanece vazio, suas janelas quebradas e paredes cobertas de pichações que dizem "Nunca esqueçam" e "Justiça para Helena". O seminário, que estava conectado aos túneis subterrâneos, perdeu sua licença em 1990, após uma investigação revelar que pelo menos 3 padres eram cúmplices nas atividades da família. A Igreja Católica pagou indenizações de mais de 50 milhões de dólares para famílias de vítimas, mas nunca admitiu conhecimento institucional dos crimes. Talvez o impacto mais duradouro tenha sido psicológico. Uma geração inteira de residentes locais cresceu sabendo que autoridades em quem confiavam, juízes, médicos, líderes religiosos, haviam sido cúmplices de crimes inimagináveis. A confiança em instituições nunca se recuperou completamente. Dr. Amanda Foster, psicóloga que trabalhou com sobreviventes e famílias afetadas, observou: os crimes da família Devereux criaram um trauma comunitário que persiste até hoje. Pessoas que nem mesmo nasceram na época dos crimes relatam pesadelos sobre túneis subterrâneos e medo irracional de autoridades. É como se o horror tivesse se tornado parte do DNA psicológico da região. As eras que cobrem suas paredes parecem tentar esconder as cicatrizes que o tempo não consegue curar. Mas a mansão não está verdadeiramente abandonada. Investigadores forenses retornaram ao local 17 vezes desde 1987, cada visita revelando novos horrores escondidos em suas profundezas. Em 2019, uma varredura com radar de penetração no solo revelou pelo menos 3 câmaras subterrâneas adicionais que nunca foram abertas. As autoridades decidiram que alguns segredos são melhor deixados enterrados. Os túneis, oficialmente selados com concreto em 1995, ainda assombram os sonhos daqueles que os exploraram. Detetive Ray Morrison, um dos primeiros investigadores a entrar nas câmaras em 1987, nunca se recuperou completamente do que viu. Em suas palavras, você pode selar os túneis, mas não pode selar as memórias. Ainda ouço os ecos quando o vento sopra forte à noite. A família Devereux, como entidade, cessou de existir com a morte de Richard Devereux em 1983. Mas investigações recentes sugerem que a rede de cumplicidade que eles criaram pode ter sobrevivido à sua queda. Em 2018, documentos descobertos em um banco suíço revelaram transferências financeiras contínuas para contas ligadas a ex-associados da família. O dinheiro, aparentemente, ainda compra silêncio. Dr. Jennifer Walsh, pesquisadora de crimes organizados na Universidade de Colômbia, passou 15 anos estudando o caso Devereux. Sua conclusão é perturbadora. O que descobrimos sobre a família Devereux pode ser apenas a ponta do iceberg. Redes similares de poder, corrupção e violência existem em outros lugares, protegidas pela mesma combinação de riqueza extrema e influência política. A verdadeira questão não é se crimes similares estão acontecendo hoje, mas onde e por quanto tempo conseguirão permanecer ocultos. Esta conclusão é apoiada por evidências preocupantes. Desde 1990, pelo menos 47 pessoas que estiveram conectadas às investigações da família Devereux morreram em circunstâncias suspeitas. Jornalistas que investigaram o caso, advogados que representaram vítimas, até mesmo familiares de sobreviventes, todos enfrentaram uma taxa anormalmente alta de acidentes, suicídios e mortes naturais prematuras. James Patterson, jornalista investigativo que passou 10 anos documentando os crimes da família, desapareceu em 2001 enquanto investigava conexões internacionais do caso.
Seu carro foi encontrado em um desfiladeiro no Colorado, mas seu corpo nunca foi recuperado. Seus arquivos de pesquisa, que supostamente continham evidências de redes similares operando na Europa, desapareceram de seu escritório na mesma noite. O aspecto mais perturbador de tudo isso é quantos participantes dos crimes da família Devereux não apenas escaparam da justiça, mas continuaram em posições de poder. Uma investigação de 2015 identificou pelo menos 12 indivíduos que estiveram presentes nas reuniões especiais da família e, posteriormente, ocuparam cargos de alto nível no governo, no sistema judiciário ou em grandes corporações. Esses homens, e eram todos homens, agora estão na casa dos 70 e 80 anos. Alguns morreram, levando seus segredos para o túmulo, mas outros permanecem vivos, protegidos por estatutos de limitação e pela deterioração das evidências que poderiam incriminá-los. O senador William Crawford, hoje com 83 anos, continua exercendo influência política através de sua fundação privada. Fotografias dos arquivos Devereux mostram sua presença em pelo menos 12 reuniões especiais entre 1971 e 1982. Quando confrontado por jornalistas em 2020, Crawford negou qualquer conhecimento das atividades da família, alegando problemas de memória relacionados à idade. O juiz federal aposentado Thomas Burke, que aparece em 7 fotografias dos arquivos, foi nomeado para o conselho diretor de 3 grandes corporações após sua aposentadoria em 1995. Seus votos em casos relacionados a direitos humanos e proteção de menores foram consistentemente favoráveis aos réus, mesmo quando as evidências eram esmagadoras. Dr. Marcus Aldrich, médico que aparece em documentos como consultor para os experimentos médicos da família, continuou praticando medicina pediátrica até 2010. Durante sua carreira pós-Devereux, pelo menos 23 de seus pacientes infantis apresentaram sintomas inexplicáveis após consultas privadas em seu consultório. Nenhuma investigação formal foi conduzida. A impunidade continuada desses homens representa mais do que uma falha do sistema judiciário. Ela demonstra como estruturas de poder protegem seus próprios, mesmo quando os crimes são indefensáveis. Entre todas as tragédias relacionadas à família Devereux, talvez a mais heartbreaking seja o destino das crianças que nunca tiveram nomes nos registros oficiais. Elas eram referidas apenas por números nos documentos da família. Sujeito 47, espécime 128, caso 203. Suas identidades foram deliberadamente apagadas para facilitar os experimentos e eliminar possibilidade de rastreamento. Dr. Patricia Henley, antropóloga forense que trabalhou na identificação dos restos mortais encontrados na propriedade, passou 15 anos tentando devolver nomes a essas vítimas. Seu trabalho revelou detalhes devastadores sobre quem eram essas crianças antes de serem reduzidas a números. Muitas eram órfãs, é verdade, explica Dr. Henley. Mas descobrimos que algumas tinham famílias que as procuraram desesperadamente por décadas. Uma menina que identificamos como sujeito 67 era, na verdade, Lisa Marie Henderson, de 8 anos, que desapareceu quando brincava no quintal de sua casa em 1958. Seus pais morreram ainda procurando por ela. O caso de Lisa Marie ilustra o alcance real dos crimes da família. Ela não era uma órfã vulnerável, sem ninguém para procurá-la. Era uma criança com uma família amorosa, que viveu uma vida inteira de tormento sem saber o que aconteceu com sua filha. Documentos mostram que ela foi mantida cativa por 7 anos antes de morrer durante um dos experimentos de resistência ao frio, conduzidos no inverno de 1965. Os registros médicos encontrados nos arquivos revelam detalhes sobre o sofrimento dessas crianças que desafiam qualquer compreensão humana. Experimentos sobre privação de sono que duravam semanas.
Testes de tolerância à dor, que eram essencialmente tortura sistemática. Estudos sobre isolamento psicológico que destruíam as mentes jovens antes de seus corpos sucumbirem. Uma entrada de janeiro de 1961, escrita pelo Dr. Steinberg, descreve um teste de privação sensorial, conduzido em 5 crianças entre 6 e 12 anos. Elas foram colocadas em câmaras completamente escuras e silenciosas por períodos crescentes. O experimento terminou quando 3 das crianças desenvolveram psicose irreversível e as outras 2 entraram em coma. Todas morreram dentro de 1 semana. A linguagem clínica dos relatórios torna os horrores ainda mais perturbadores. Os responsáveis não viam essas crianças como seres humanos, mas como material de pesquisa. Uma nota de 1963 refere-se casualmente à morte de uma criança de 9 anos como perda prematura do espécime devido à resposta cardiovascular inesperada. Mas talvez o aspecto mais sombrio seja a descoberta de que alguns dos experimentos não tinham propósito científico algum. Eram simplesmente exercícios de sadismo conduzidos por prazer. Documentos revelam competições entre membros da família para ver quem poderia causar mais sofrimento antes que as vítimas morressem. Dr. Henley conseguiu identificar positivamente 47 vítimas através de análise de DNA, registros dentários e objetos pessoais encontrados com os restos mortais. Cada identificação trouxe algum fechamento para famílias que haviam passado décadas sem respostas. Mas também trouxe uma dor renovada ao descobrir exatamente como seus entes queridos sofreram. A parte mais difícil do meu trabalho, ela reflete, não foi a análise forense. Foi sentar com famílias idosas e explicar que seus filhos, irmãos ou netos não apenas morreram, mas foram torturados por anos antes da morte. Como você entrega essa informação com compaixão? Como você oferece consolo quando não há nenhum a ser encontrado? O impacto em famílias sobreviventes foi devastador. Margaret Chen, cuja irmã de 6 anos foi identificada como uma das vítimas, desenvolveu um transtorno de ansiedade severo após receber a notícia. Por 50 anos, eu me perguntei se ela estava viva em algum lugar, talvez com amnésia ou vivendo uma vida nova. Saber a verdade foi pior do que não saber. Pelo menos antes eu podia ter esperança. Investigações posteriores revelaram que membros da família Devereux e seus associados mantinham participações significativas em várias empresas de mídia. Mais importante, eles tinham relacionamentos pessoais próximos com editores e proprietários de jornais principais. Richard Sterling, editor-chefe do New York Herald entre 1985 e 1992, admitiu anos depois que recebeu pressão significativa para não cobrir a história Devereux. Ligações vieram de pessoas muito poderosas, ele revelou em uma entrevista de 2005. Não apenas sugerindo que não cobrisse a história, mas ameaçando consequências econômicas sérias se o fizéssemos. O Washington Chronicle, um dos jornais mais respeitados do país, estava preparando uma série investigativa detalhada sobre o caso quando, subitamente, a série foi cancelada. O jornalista responsável, David Walsh, foi transferido para cobrir política local. Os recursos de sua pesquisa desapareceram dos arquivos do jornal. Walsh, falando anonimamente anos depois, revelou: "Eu tinha documentos que provavam que pelo menos 3 senadores em exercício sabiam sobre as atividades da família anos antes da descoberta oficial. Tinha fotografias, correspondência, evidência bancária. Na manhã em que ia publicar a primeira parte da série, fui chamado ao escritório do editor e informado que a história havia sido adiada indefinidamente, devido a preocupações legais. A supressão da mídia foi tão eficaz que muitos americanos nunca souberam da verdadeira extensão dos crimes da família Devereux.
Pesquisas, conduzidas em 1995, mostraram que apenas 23% dos americanos já haviam ouvido sobre o caso e menos de 10% conheciam detalhes básicos. Esta ignorância pública não foi apenas resultado de censura, mas também de uma campanha deliberada de desinformação. Artigos plantados em revistas marginais retratavam os crimes como exagerados ou completamente fabricados. Teorias da conspiração foram deliberadamente espalhadas para desacreditar evidências reais, misturando-as com alegações absurdas. Uma dessas operações de desinformação foi descoberta em 2008, quando documentos internos de uma empresa de relações públicas vazaram. Os documentos revelaram uma campanha de $2 milhões para gerenciar a narrativa pública sobre o caso Devereux. A campanha incluía pagamento para blogueiros espalharem teorias conspiratórias, financiamento para pesquisadores independentes questionarem evidências forenses e suborno para testemunhas mudarem seus depoimentos. Dr. Michael Torres, professor de comunicações na Universidade de Georgetown, estudou extensivamente a cobertura midiática do caso. Sua conclusão: o caso Devereux representa um dos exemplos mais claros de como elites poderosas podem controlar narrativas públicas mesmo quando os crimes são indefensáveis. Eles não negaram que crimes aconteceram. Isso seria impossível dada a evidência física. Em vez disso, minimizaram a extensão, desacreditaram testemunhas e desviaram a atenção para aspectos sensacionais que distraíam das conexões com pessoas poderosas. O controle da narrativa foi tão eficaz que hoje, décadas depois, muitas pessoas que sabem sobre o caso acreditam em versões sanitizadas que omitem os aspectos mais perturbadores e as conexões políticas mais perigosas. Em 2016, uma descoberta chocante expandiu ainda mais a compreensão sobre as operações da família Devereux. Documentos obtidos através de vazamentos dos Panama Papers revelaram transferências financeiras que conectavam a família a redes criminosas similares em pelo menos 12 países diferentes. As conexões internacionais não eram apenas financeiras. Correspondência decifrada revelou intercâmbios regulares de técnicas experimentais e até mesmo espécimes com organizações na Argentina, Chile, Paraguai e Filipinas. O que havia começado como uma investigação sobre crimes locais revelou-se parte de uma rede internacional de horror. Dr. Hans Müller, o contato em Buenos Aires mencionado nos telegramas de 1964, foi identificado como um ex-oficial nazista que fugiu para a América do Sul após a Segunda Guerra Mundial. Müller havia estabelecido uma operação similar à família Devereux, usando crianças de rua e órfãos para experimentos médicos pseudocientíficos. A conexão não era coincidência. Documentos revelaram que James Devereux visitou a Argentina 6 vezes entre 1962 e 1975, cada visita coincidindo com aquisições de conhecimento especializado mencionadas nos arquivos da família. Müller, por sua vez, visitou a mansão Devereux pelo menos 4 vezes, suas visitas sempre resultando em melhorias nos procedimentos documentadas nos relatórios médicos. Mais perturbador ainda foi a descoberta de que a rede incluía conexões com regimes autoritários. Documentos mostraram transferências de dinheiro para contas controladas pelo governo de Augusto Pinochet no Chile, supostamente em troca de acesso a sujeitos especializados. Outras evidências sugerem cooperação com a ditadura militar argentina durante os anos 1970, quando milhares de pessoas desapareceram. A doutora Carmen Rodrigues, historiadora especializada em crimes contra a humanidade na América Latina, passou anos rastreando essas conexões. Sua pesquisa revelou que a rede da família Devereux pode ter fornecido financiamento e expertise técnica para programas de tortura sistemática conduzidos por ditaduras militares.
O que encontramos sugere que os horrores da mansão Devereux eram apenas um nó em uma rede muito maior, explica Dr. Rodrigues. Eles não estavam operando isoladamente. Eram parte de uma comunidade internacional de pessoas que compartilhavam técnicas de tortura, métodos de controle psicológico e até mesmo vítimas. Esta descoberta teve implicações legais significativas. Em 2018, o governo argentino abriu oficialmente uma investigação sobre as conexões entre a família Devereux e desaparecimentos durante a ditadura militar. Embora a maioria dos perpetradores esteja morta, a investigação revelou evidências de que pelo menos 40 crianças argentinas foram transferidas para instalações nos Estados Unidos entre 1973 e 1979. Similarmente, investigações no Chile revelaram pagamentos de contas controladas pela família Devereux para oficiais da DINA, a polícia secreta de Pinochet. Os pagamentos coincidiram com períodos de aumento nas atividades das câmaras subterrâneas, sugerindo que a família estava importando vítimas do Chile. As conexões filipinas foram igualmente perturbadoras. Durante a ditadura de Ferdinand Marcos, a família Devereux manteve uma instalação de pesquisa em uma ilha remota nas Filipinas. A instalação, descoberta apenas em 2019, continha evidências de experimentos conduzidos em centenas de crianças locais. Maria Santos, uma sobrevivente filipina que conseguiu escapar da instalação em 1981, forneceu testemunho devastador sobre as operações internacionais da família. Eles nos disseram que éramos especiais, que estávamos ajudando a ciência. Mas eram mentiras. Éramos apenas ratos de laboratório para seus jogos sádicos. O testemunho de Maria revelou que a instalação filipina servia como campo de treinamento para médicos e psicólogos, que depois trabalhavam em outras instalações da rede. Jovens profissionais eram enviados às Filipinas para aprender técnicas avançadas, antes de retornar para posições em hospitais e instituições nos Estados Unidos e Europa. Esta descoberta levantou questões perturbadoras sobre quantos profissionais médicos atualmente praticando podem ter sido treinados em técnicas desenvolvidas pela rede Devereux. Dr. Rachel Moore, psiquiatra forense, observou: se eles estavam treinando pessoas nas Filipinas e essas pessoas depois assumiram posições em hospitais legítimos, quantos pacientes podem ter sofrido sob cuidados de médicos treinados em métodos de tortura? Padrões similares de desaparecimentos, corrupção institucional e encobrimento foram identificados em dezenas de países, sugerindo que redes similares podem ainda estar operando. Em 2020, investigadores descobriram que pelo menos 7 instalações médicas privadas nos Estados Unidos foram estabelecidas por pessoas com conexões documentadas à família Devereux. Essas instalações, todas operando sob nomes diferentes e aparentemente sem conexão, serviam populações vulneráveis, crianças em situação de risco, idosos sem família, pacientes psiquiátricos. A descoberta mais chocante veio quando auditores descobriram que uma dessas instalações, o Centro de Reabilitação Infantil Sunrise, na Califórnia, havia relatado taxas anormalmente altas de mortalidade entre seus pacientes. Entre 2015 e 2019, 57 crianças morreram sob seus cuidados, uma taxa 15 vezes maior que a média nacional para instalações similares. Dr. Sarah Mitchell, diretora médica do Sunrise entre 2017 e 2019, foi neta de Harold Mitchell, um dos médicos que trabalharam diretamente com a família Devereux. Quando questionada sobre as mortes, ela alegou que o centro atendia casos especialmente difíceis, mas uma investigação revelou que muitas das crianças que morreram não tinham condições que justificariam expectativas de mortalidade tão altas. O centro foi fechado em 2020 após a investigação, mas Dr. Mitchell simplesmente abriu uma nova instalação no Texas sob um nome diferente.
Quando autoridades tentaram rastreá-la, descobriram que ela havia desaparecido, deixando apenas uma nota dizendo que estava continuando o trabalho importante da família. Casos similares emergiram em outros estados. O lar geriátrico Golden Years, no Arizona, estabelecido por um sobrinho de um ex-associado da família Devereux, relatou mortes inexplicadas de 42 residentes idosos entre 2018 e 2021. Autópsias revelaram evidências de experimentos médicos não autorizados, incluindo injeções de substâncias não identificadas. O Instituto de Pesquisa Comportamental Northwest, estabelecido em Oregon, foi fechado após descobertas de que pacientes psiquiátricos estavam sendo submetidos a terapias experimentais sem consentimento. Os métodos usados eram quase idênticos aos descritos nos arquivos da família Devereux de décadas atrás. Esses casos sugerem que as técnicas e filosofias da família Devereux não morreram com seus membros originais. Em vez disso, foram passadas para uma nova geração de perpetradores que adaptaram os métodos para operações modernas. Dr. Jennifer Walsh, que continua estudando redes de crimes organizados, acredita que o problema é mais extenso do que esses casos isolados sugerem. O que vemos aqui é uma cultura criminal que se perpetua através de gerações. Os métodos evoluem, os nomes mudam, mas a mentalidade fundamental permanece. Pessoas vulneráveis são vistas como descartáveis, como material para satisfazer impulsos sádicos ou ganância. A preocupação de especialistas é que as redes modernas são mais sofisticadas e difíceis de detectar do que suas predecessoras. Tecnologia moderna permite melhor comunicação secreta, transferências financeiras mais difíceis de rastrear e métodos mais eficazes de descartar evidências. Além disso, o aumento de crianças desaparecidas, especialmente entre populações vulneráveis como imigrantes indocumentados e jovens em situação de rua, fornece um suprimento constante de vítimas potenciais que podem desaparecer sem investigação séria. O FBI estima que mais de 460 mil crianças são reportadas como desaparecidas nos Estados Unidos a cada ano. Embora a maioria seja encontrada rapidamente, aproximadamente 2.000 casos permanecem não resolvidos anualmente. Quantas dessas crianças podem ter caído em redes similares à família Devereux? É impossível determinar, mas especialistas acreditam que o número é significativo. Talvez o aspecto mais frustrante do legado da família Devereux seja como suas lições foram amplamente ignoradas pelas instituições que deveriam ter aprendido com os horrores revelados. Muitas das vulnerabilidades sistêmicas que permitiram que a família operasse por décadas permanecem intactas hoje. O sistema de orfanatos e lares adotivos, que forneceu muitas das vítimas da família, passou por reformas superficiais, mas problemas fundamentais persistem. Crianças ainda desaparecem do sistema regularmente, supervisão ainda é inadequada e funcionários corruptos ainda podem facilitar crimes contra crianças vulneráveis. Dr. Patricia Williams, que trabalha com proteção infantil há 30 anos, observa: fizemos mudanças cosméticas após o caso Devereux, mas não abordamos os problemas estruturais. Crianças em cuidado do Estado ainda são vistas como descartáveis pela sociedade. Quando uma criança rica desaparece, a cobertura nacional de mídia. Quando uma criança de um orfanato desaparece, mal aparece nas páginas locais. Similarmente, o sistema de saúde mental que foi explorado pela família através do Hospital Willowbrook mantém muitas das mesmas vulnerabilidades. Pacientes psiquiátricos ainda podem ser isolados de famílias e sociedade, tornando-os alvos fáceis para abuso. Supervisão de instalações privadas ainda é inadequada,
E transferências de pacientes entre instituições ainda podem ser manipuladas por pessoas mal intencionadas. O sistema legal, que falhou tão espetacularmente em processar os crimes da família, também permanece vulnerável às mesmas formas de corrupção. Juízes ainda podem ser influenciados por dinheiro e conexões políticas. Promotores ainda podem ser pressionados a abandonar casos inconvenientes. Evidências ainda podem desaparecer misteriosamente. Talvez mais preocupante seja a continuada influência de pessoas que estiveram conectadas à família Devereux. Embora os membros principais da família estejam mortos, muitos de seus associados, protegidos e beneficiários ainda ocupam posições de poder. O senador Crawford, mencionado anteriormente, não apenas mantém influência política, mas também estabeleceu uma fundação que fornece bolsas de estudo para jovens desfavorecidos. A ironia é sinistra. Um homem que participou de crimes contra crianças agora controla o acesso de crianças vulneráveis a oportunidades educacionais. Dr. Aldrich, o pediatra que consultou para os experimentos da família, treinou dezenas de outros médicos antes de sua aposentadoria. Alguns de seus ex-alunos agora ocupam posições seniores em hospitais infantis ao redor do país. Embora não haja evidência direta de que eles estejam cometendo crimes, a possibilidade de que técnicas e atitudes desenvolvidas na rede Devereux tenham sido passadas adiante é perturbadora. O aspecto mais frustrante é que informações sobre essas conexões estão disponíveis publicamente, mas raramente são consideradas na tomada de decisões sobre nomeações para posições de autoridade. Comitês de nomeação, conselhos de administração e eleitorados regularmente colocam pessoas com conexões conhecidas à família Devereux em posições onde podem influenciar políticas que afetam populações vulneráveis. Esta persistente negligência sugere que as lições do caso Devereux não foram realmente aprendidas. Em vez de reconhecer como sistemas falharam e implementar mudanças estruturais, a sociedade escolheu tratar o caso como uma aberração isolada que não requer reflexão séria sobre vulnerabilidades sistêmicas. Epílogo final. Uma escuridão que persiste. Enquanto escrevo estas palavras finais, a mansão Devereux permanece como uma cicatriz na paisagem americana. Seus tijolos desmoronando lentamente, carregando segredos que podem nunca ser completamente revelados. As árvores que cresceram selvagens ao redor de suas ruínas parecem tentar esconder a estrutura da vista, como se a própria natureza reconhecesse que alguns lugares são amaldiçoados pelo peso da história humana. Mas a verdadeira maldição da família Devereux não reside em suas propriedades abandonadas ou em seus túneis selados. Reside na demonstração de como o poder absoluto pode corromper absolutamente e como sociedades podem falhar tão completamente em proteger seus mais vulneráveis. Os crimes da família Devereux não foram cometidos em um vácuo. Foram possibilitados por uma rede de cumplicidade que incluía algumas das pessoas mais respeitadas da sociedade americana. Juízes, senadores, médicos, líderes religiosos. Todos escolheram lucro ou poder sobre humanidade básica. Mais perturbador ainda é como essa rede de cumplicidade se perpetuou além da destruição da família original. Os segredos ainda compram silêncio. O dinheiro ainda compra influência. As mesmas vulnerabilidades sistêmicas que permitiram os crimes originais ainda existem, aguardando serem exploradas por predadores futuros. Helena Morrison, a corajosa sobrevivente que expôs os crimes da família, disse uma vez: "O verdadeiro horror não é o que eles fizeram conosco. É saber que provavelmente está acontecendo novamente em algum lugar, agora mesmo, e que a sociedade novamente escolherá não ver."
Suas palavras ecoam como um aviso que ainda não foi ouvido. A história da família Devereux não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. É sobre como sociedades escolhem proteger ou abandonar seus mais vulneráveis. É sobre como o poder pode corromper e como a corrupção pode persistir através de gerações. Enquanto continuarmos ignorando as lições desta história sombria, enquanto continuarmos permitindo que as mesmas estruturas de poder e privilégio operem sem supervisão adequada, novos Devereux surgirão. Novos horrores serão perpetrados. Novas vítimas sofrerão em silêncio. A mansão pode estar em ruínas, mas seu legado vive nas instituições que falharam em prevenir seus crimes e nas pessoas que continuam se beneficiando de sua rede de cumplicidade. Esta é a verdadeira maldição da família Devereux. Não que seus crimes foram tão horríveis, mas que prepararam o terreno para horrores futuros que talvez nunca testemunhamos. E assim, a escuridão persiste, aguardando paciente sua próxima oportunidade de emergir das sombras. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias investigativas que revelam os segredos sombrios que a história tentou enterrar. Seus comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Lembre-se, apenas conhecendo nossa história mais sombria, podemos esperar evitar que ela se repita.